Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante para descobrir os mistérios do mundo antes do dilúvio. Você já imaginou como seria viver numa época tão distante, onde a humanidade coexistia em um ambiente muito diferente do que conhecemos hoje? Vamos explorar detalhes surpreendentes sobre o clima, as paisagens, as culturas, as crenças espirituais e até mesmo as tecnologias da época, revelando como esses elementos se entrelaçavam na vida das pessoas antes que uma catástrofe divina transformasse completamente a história do planeta. Neste vídeo, baseando-nos não só em passagens bíblicas, mas também em evidências históricas e estudos científicos, vamos desvendar segredos e curiosidades sobre a era antediluviana. Prepare-se para se surpreender e refletir sobre como os valores e a moralidade daquela época podem ter influenciado o curso da história. E lembre-se, se você curte mergulhar em temas históricos e espirituais, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhe com seus amigos. Tenho certeza de que eles também vão adorar descobrir os enigmas deste período incrível. Vamos juntos desvendar esse capítulo misterioso da humanidade. O primeiro ponto que precisamos entender sobre o mundo anterior ao dilúvio é o quanto ele era distinto do que vivemos hoje. Um dos aspectos mais surpreendentes era a longevidade das pessoas. Você sabia que, naquela época, as pessoas chegavam a viver centenas de anos? A Bíblia relata que os patriarcas do período antediluviano tinham vidas extraordinariamente longas, quase chegando a 1000 anos. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, Sete, seu filho, atingiu 912 anos, e Matusalém, avô de Noé, chegou a 969 anos, tornando-se o homem mais antigo registrado. Já Noé, figura central no episódio do dilúvio, viveu 950 anos. Mas o que explicaria tamanha longevidade? Uma das teorias mais aceitas sugere que o ambiente da Terra era muito mais ameno e protetor naquela época. Uma espécie de camada de vapor d'água que envolvia o planeta poderia ter atuado como um escudo, protegendo os seres humanos da intensa radiação solar e garantindo um clima úmido e estável. Esse cobertor natural teria contribuído para a saúde e o bem-estar das pessoas, permitindo vidas muito mais longas. Quando o dilúvio aconteceu, esse ambiente favorável foi radicalmente alterado. A camada se rompeu, dando lugar a chuvas torrenciais que transformaram a terra. Com a mudança para um clima mais frio, seco e com maior incidência de radiação, as condições para a vida humana mudaram drasticamente, reduzindo a expectativa de vida. Outro aspecto marcante do período antediluviano é a relação direta entre o divino e o humano. De acordo com as narrativas bíblicas, Deus conversava diretamente com pessoas como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé, transmitindo instruções, advertências, bênçãos e até realizando julgamentos. Essa proximidade divina conferia uma dimensão especial à vida cotidiana, onde os sinais e as mensagens de Deus eram uma presença constante. Além disso, há o intrigante episódio da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa mistura teria originado os Nefilins, uma raça de gigantes que, segundo a tradição, combinava características tanto humanas quanto angelicais. Uma das interpretações é que os filhos de Deus eram anjos que, ao se rebelarem contra Deus, desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas. O resultado dessa união foi a geração dos Nefilins, seres de grande estatura e força que, segundo a Bíblia, espalharam a violência e a corrupção, culminando na decisão divina de purificar a terra através do dilúvio. Mas quem eram esses anjos que se rebelaram e por que decidiram ir contra Deus? Para compreender essa questão, precisamos voltar ainda mais no tempo, antes mesmo da criação da Terra. Segundo a Bíblia,
Antes do planeta existir, Deus já manifestava sua glória junto a seu Filho, Jesus, e havia criado os anjos, seres espirituais destinados a adorá-lo e servi-lo fielmente. Entre esses anjos, havia um que se destacava por sua beleza, inteligência e poder. Lúcifer, cujo nome significa Estrela da Manhã. Ele ocupava uma posição de grande prestígio, sendo o querubim ungido que, com suas magníficas asas, protegia o trono de Deus e desfrutava de uma intimidade única com o Criador. Contudo, Lúcifer não se contentava com sua honrosa posição. Movido por um orgulho desmedido, inveja e ambição, ele almejava ser igual a Deus e por isso convenceu um terço dos anjos a se juntarem à sua insurreição. A intenção dele era nada menos que tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Mas Deus, em sua soberania, não aceitou essa revolta. Lúcifer, que passou a ser conhecido como Satanás, o adversário, e os anjos que se rebelaram, passaram a ser chamados de demônios, seres que operam sob a liderança do mal. Essa expulsão do céu marcou o início de uma guerra espiritual, um embate constante entre o reino de Deus e o domínio de Satanás. Quando Deus criou a terra e fez do homem e da mulher seres à sua imagem, Satanás enxergou nisso uma oportunidade para revidar e destruir a obra divina. Ele passou a encarar o planeta como seu território e viu em Adão e Eva os verdadeiros usurpadores. Usando a astúcia da serpente, um dos animais mais sagazes criados por Deus, Satanás enganou Eva, induzindo-a a duvidar da palavra de Deus. Prometeu que, ao comer do fruto proibido, ela teria o conhecimento do bem e do mal, algo que a tornaria como Deus. Enganada pela mentira, Eva cedeu e logo compartilhou o fruto com Adão, desobedecendo a Deus. Esse ato de rebeldia não apenas rompeu a comunhão com o Criador e a inocência original, mas também transferiu o domínio da terra para Satanás, que se estabeleceu como príncipe deste mundo. A partir daí, o pecado se instalou na humanidade, trazendo consigo sofrimento, dor, doenças, violência, injustiça e opressão. A trajetória humana passou a ser uma contínua narrativa de queda e redenção, marcada por conflitos e esperança, por juízo e graça. Um dos primeiros episódios dessa história é a de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, que se mostraram reações distintas diante de Deus. Enquanto Abel, pastor de ovelhas, oferecia os melhores exemplares de seu rebanho como sacrifício, Caim, agricultor, apresentava os frutos da terra, mas sem a mesma devoção e coração disposto. A oferta de Abel agradou a Deus, mas a de Caim não, despertando ciúmes e raiva. Incapaz de lidar com a correção divina, Caim cometeu o inominável, assassinou seu irmão no campo. Confrontado por Deus, Caim tentou se eximir de sua responsabilidade, mas a justiça divina se fez presente. A voz do sangue de Abel clamava pela verdade, e, como punição, Caim foi condenado a vagar errantemente pela terra. Mesmo assim, Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo de vinganças excessivas, garantindo que, caso alguém o matasse, a punição seria 7 vezes maior. Assim, Caim partiu e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden, dando início a uma das primeiras lições sobre as consequências do pecado na história da humanidade. Apesar de seu ato terrível, Caim não acabou sem deixar descendência. Mesmo sendo um assassino e foragido, ele formou uma família logo após o episódio trágico com Abel. É possível que sua esposa fosse uma de suas irmãs ou parente próxima, já que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Posteriormente, Caim teve um filho chamado Enoque e, em sua homenagem, construiu uma cidade,
a primeira registrada na história. Esse fato revela que Caim possuía não apenas habilidades construtivas, mas também uma capacidade de organização social que, de certa forma, contribuiu para o surgimento das primeiras civilizações. Entre seus descendentes, alguns se destacaram por suas funções e inovações. Jabal se tornou o pai dos que viviam em tendas e cuidavam do gado, simbolizando a iniciação das atividades nômades e pastorais. Jubal foi reconhecido como o precursor dos músicos, sendo considerado o pai de todos que tocavam harpa e flauta. Tubal-Caim, por sua vez, demonstrou maestria no trabalho com metais, especialmente cobre e ferro, indicando os primórdios do conhecimento metalúrgico. E Naamá, a única mulher mencionada na linhagem de Caim, também fez parte desse universo de pioneirismo. Esses nomes não apenas mostram a diversificação das ocupações humanas, mas também evidenciam como a sociedade se desenvolveu, ainda que aos olhos de Deus ela se afastasse cada vez mais dos princípios divinos, dando lugar à idolatria, violência e imoralidade. Em paralelo, a narrativa bíblica apresenta Lameque, descendente de Tubal-Caim, como um exemplo extremo da corrupção que se espalhava pela humanidade. Lameque foi o primeiro a praticar a poligamia, casando-se com 2 mulheres, Ada e Sil. Ele não escondeu seu orgulho pelas ações violentas, chegando a vangloriar-se de ter tirado a vida de um homem por ter sido ferido e de um menino por ter sido pisado. Suas palavras ressoavam como um eco sombrio, comparando seu ato com o castigo que fora destinado a Caim, mas afirmando que sua própria punição seria 77 vezes maior. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Set, cujo nome significa substituto. Ele foi criado para compensar a perda de Abel, e de sua linhagem surgiu Enos, seguido por Quenã e Maalalel, que se destacaram por viver em comunhão com Deus e por promoverem a adoração verdadeira, em contraste com os caminhos dos descendentes de Caim, que se entregavam à rebeldia e ao desrespeito pelas leis divinas. Um personagem que merece destaque é Enoque, que viveu de forma tão íntegra que andou com Deus. Sua fé e obediência foram tamanhas que, segundo a Bíblia, ele foi levado por Deus sem experimentar a morte, tornando-se um símbolo de esperança e redenção. Enoque, tataravô de Noé, é lembrado por sua firme conexão com o divino, servindo como um exemplo inspirador em meio a uma geração marcada pela maldade. De fato, a época que antecedeu o dilúvio era um período de grande corrupção e violência. A Bíblia descreve um mundo dominado pela ganância, traição e conflitos familiares, onde a maldade transbordava e os pensamentos dos corações humanos eram persistentes e exclusivamente maus. Esse cenário de decadência levou Deus a se entristecer profundamente e a repensar sua criação. Diante da propagação do pecado e da corrupção em toda a humanidade, que afetava inclusive os animais, répteis e aves, Deus decidiu recomeçar, eliminando a vida que se tornara tão desordenada e cruel, preparando o caminho para um novo capítulo na história da Terra. Apesar de suas imperfeições, Noé se destacou como o único homem que encontrou a graça de Deus. Em meio a um mundo repleto de corrupção e maldade, Noé vivia de forma íntegra e justa, mantendo uma relação próxima com o Criador. Ele era pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e, por sua fidelidade, foi escolhido para inaugurar um novo capítulo na história da humanidade. Deus o incumbiu de uma missão extraordinária: construir uma arca que serviria de refúgio para sua família e para um representante de cada espécie animal, preservando assim a vida diante do dilúvio que se aproximava. A arca, uma verdadeira obra-prima da engenharia divina,
foi projetada para resistir às águas que viriam a cobrir toda a terra. Segundo as medidas dadas por Deus, ela possuía 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, o que equivale a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 187 metros cúbicos de volume, 14 metros de altura. Construída em madeira de gopher, conhecida por sua resistência e qualidade impermeável, a embarcação contava com 3 andares repletos de compartimentos, uma janela situada a 1 côvado de altura e uma porta lateral que somente Deus poderia controlar. Além disso, a arca foi revestida interna e externamente com breu, garantindo proteção contra infiltrações e preservando seu interior. Estima-se que ela pudesse abrigar cerca de 40.000 animais de diversas espécies, além de conter reservas suficientes de comida e água para todos os ocupantes. Noé dedicou cerca de 120 anos para construir a arca, seguindo fielmente as orientações divinas. Durante esse longo período, ele pregava aos seus contemporâneos, alertando-os sobre o iminente juízo de Deus e convidando-os ao arrependimento. No entanto, a maioria ignorava seus avisos, vivendo em completa descrença e até zombando do que ele profetizava. Eles não imaginavam que, num dado momento, as fontes do grande abismo se romperiam e as janelas dos céus se abririam, transformando a terra num mar de destruição. Chegou, enfim, o dia em que Deus ordenou a Noé: "Entra tu e toda a tua família na arca, pois vejo que és justo diante de mim." Seguindo essas instruções, Noé reuniu seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, além de todos os animais conforme o padrão estabelecido: 7 pares de cada animal limpo e 2 de cada animal impuro, além de 7 pares das aves do céu, garantindo a preservação da vida e da diversidade após o dilúvio. Quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio começou. As águas inundaram a terra por 40 dias e 40 noites, submergindo até mesmo os mais altos montes, ultrapassando-os por cerca de 15 côvados. Toda a vida que dependia do ar pereceu, e somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca foram poupados desse cataclismo. Após 150 dias isolados na embarcação, Deus providenciou uma mudança. Enviou um vento que começou a diminuir as águas, as fontes do abismo se fecharam e as janelas dos céus se selaram. Aos 17 dias do 7º mês, a arca repousou sobre os montes de Ararat e, com o passar dos meses, as águas continuaram a baixar. No 10º mês, as cumeeiras das montanhas começaram a aparecer, sinalizando o fim da inundação e o recomeço de uma nova era para a humanidade. Após o recuo das águas, Noé esperou mais 40 dias antes de abrir a janela da arca para enviar um corvo. Esse pássaro voou de um lado para o outro, enquanto Noé observava atentamente, na esperança de ver sinais de terra firme. Em seguida, ele soltou uma pomba para verificar se a superfície da terra havia se tornado habitável novamente. No primeiro voo, a pomba retornou sem pousar, pois as águas ainda dominavam a paisagem. Noé, então, a recolheu, aguardou mais 7 dias e a enviou de novo. Desta vez, ao final do dia, a pomba voltou carregando no bico um ramo de oliveira fresco, um sinal claro de que a água estava baixando e a vida começava a renascer. Logo depois, Noé retirou a cobertura da arca e constatou que a terra estava seca novamente. No ano 601, no primeiro dia do primeiro mês, as águas haviam secado completamente, e no segundo mês, aos 27 dias, o solo se mostrava totalmente recuperado. Então, Deus ordenou a Noé: "Saia da arca, você, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e leve consigo todos os animais, sejam aves, gado ou criaturas rastejantes, para que se multipliquem e repovoem a terra." Assim, Noé,
Sua família e todos os animais deixaram a arca para iniciar uma nova era na terra. Em agradecimento, Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios com os animais limpos e as aves que eram apropriadas para esse culto. O aroma agradável subiu aos céus e agradou a Deus, que declarou em seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Deus estabeleceu que, enquanto a terra existisse, haveria ciclos de semente, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, um ciclo perpétuo de renovação e equilíbrio. Após essa manifestação de misericórdia, Deus abençoou Noé e seus descendentes, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os animais, sobre todas as aves do céu e sobre todo ser que se move sobre a terra. Dou a vocês tudo, exceto a carne com seu sangue, pois o sangue é a vida, e eu o exigirei de cada um de vocês. Quem derramar sangue de homem, pelo homem seu sangue será cobrado, pois o homem foi criado à minha imagem. Assim, Noé e seus filhos receberam o comando divino para povoar a terra novamente. Em seguida, Deus fez uma aliança com Noé, seus descendentes e todos os seres vivos que haviam sido salvos. Ele prometeu que jamais voltaria a destruir toda a vida por meio de um dilúvio. Para selar essa aliança, Deus estabeleceu o arco-íris como sinal eterno entre ele e a humanidade. Sempre que o arco aparecesse nas nuvens, seria um lembrete do pacto divino, uma garantia de que a água não seria mais usada para aniquilar a vida na terra. O arco-íris simboliza, e assim, a fidelidade e a bondade de Deus, que, mesmo diante da rebelião humana, oferece sempre uma nova chance de recomeço. Essa promessa de restauração é também uma antecipação da graça maior revelada por meio de seu Filho, Jesus Cristo, o verdadeiro sinal da salvação. E assim conclui-se a narrativa do dilúvio e o início de uma nova era com Noé e seus descendentes, que se espalharam pelo mundo formando as nações. Mas essa é uma história que exploraremos em outro vídeo. Gostaria de saber sua opinião. Deixe seu comentário sobre o tema e, se este conteúdo foi valioso para você, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe, deixe seu like e ajude a espalhar essa mensagem de esperança e renovação. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.